E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Se estuda os seres humanos do passado, antes daquela era glacial que ele começou a comer carne, depois que se organizou na agricultura, para saber se eles tinham algumas doenças? Se eles morriam de doenças, desenvolviam doenças, ou se a doença é um fenômeno moderno pós esse período? Obviamente é muito mais difícil estudar porque eles não estão vivos, né? Mas a paleoantropologia, ou seja, a ciência do homem antigamente, sugere que sim, que as doenças começaram a aparecer depois do período neolítico, ou seja, depois que a gente começou a cozinhar, comer muito amido, né? Carboidrato complexo, batata, arroz, feijão, vaca, e largou não só as frutas e vegetais, mas aquele ambiente arbóreo. Porque, por exemplo, até mesmo passeios na floresta, pesquisadores japoneses chamam isso de terapia florestal, Shinryu-ku, como eles chamam em japonês. Eles mostram inúmeras alterações benéficas só por estar perto de plantas. As plantas, aquele ambiente florestal que a gente vivia, causava benefícios à nossa saúde que a gente está começando a compreender. Por exemplo, um paciente com câncer, ele pensa que eu tenho que tirar o tumor, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas ele não sabe que, por exemplo, o convívio com plantas, elas secretam gases invisíveis chamadas de phytoncides. Os phytoncides, eles entram dentro da gente, são invisíveis. Você está lá perto da planta inalando e você nem sabe disso. Mas ele está entrando dentro de você, te auxiliando a produção de células natural killers, células do sistema imune que matam células cancerígenas. Então, para um paciente de câncer, ou para todos nós, é importante conviver com plantas que elas melhoram o nosso sistema imune por gases invisíveis que elas secretam. Elas melhoram o nosso sistema cardiovascular. Elas reduzem ansiedade e depressão. Elas reduzem dores crônicas, ou seja, um ambiente de floresta reduz dores crônicas de uma doença crônica. Você está sofrendo com câncer, você tem que estar perto da natureza. A natureza é tudo pra gente. Teve até um pesquisador famoso na literatura que ele mostrou que pacientes que entravam numa cirurgia, eu acho que era remoção da vesícula biliar, não me lembro exatamente qual era o tipo de cirurgia. É melhor usar o termo mais simples. Os pacientes que estavam virados no hospital para uma cama com verde, ou com uma janela com verde, ou seja, você está deitado, tem a janela aqui aparecendo um habitat mais natural. E os pacientes que estavam virados com uma janela que só tinha cidade grande concreto. Os pacientes que estavam com uma cama virada com a janela com verde recuperavam mais rápido. Tinham menos necessidade de remédios, menos dores, menos reclamações das enfermeiras e iam para casa mais cedo. Ou seja, mais rápida regeneração do organismo de uma cirurgia só por olhar a natureza. E a gente acha que, a gente vê o avanço da medicina como uma tecnologia, uma cirurgia nova que vai tirar... Entende? O que a gente está sofrendo, na minha humilde opinião, é a falta de natureza. É falta de vários elementos essenciais. Por exemplo, níveis séricos de vitamina D altos, a gente sabe que previne todo tipo de doença. Foi até correlacionado à prevenção de coronavírus. Auxilia a doença, porque pessoas que tinham coronavírus, que estavam com altos níveis no sangue de vitamina D... Óbvio, são pesquisas inconclusivas, então não vamos falar, pessoal, porque na ciência, realmente, você precisa de 30 anos, 40 anos publicando vários artigos, fazendo meta-análise, fazendo muitos artigos para provar alguma coisa. Entende? Então a gente não usa um dado, por exemplo, pré-clínico, teste em animal. Isso dá uma hipótese, que aí para ter sido testado em seres humanos, aí testado em seres humanos, testado em seres humanos. Mas todo mundo sabe, hoje em dia, cada vez mais saem artigos mostrando que bons níveis de vitamina D previnem todo tipo de doença crônica. Porque a vitamina D vai lá, entra nas células e muda a expressão de genes. De até 1000 genes. E hoje em dia, a gente vive entre 4 paredes. Pois é, isso que eu ia perguntar. Como é que a gente faz? Porque a gente é dependente desse sistema aqui, da cidade grande, do ônibus, do prédio, do concreto. A gente precisa estar aqui, não vê sol, come rápido o que dá. Como é que faz para viver uma vida equilibrada e saudável vivendo nesse caos? A gente vai ter que começar a desenvolver, entender que a gente não tem que adequar o homem à civilização moderna. A gente tem que adequar a civilização moderna às necessidades do homem. Então, com o tempo, a gente vai ter que começar a desenvolver tecnologias. Tipo, por exemplo, no Vale do Silício.
onde saem todas as tecnologias americanas que a gente usa hoje em dia, celulares, etc. Todo é famoso por lá. Eles estão mostrando que... Pega seu celular até, você vê lá, Night Light. Tem. Para você reduzir a exposição à luz azul. Porque eles já estão com medo de processo. Ou seja, as indústrias de celulares já estão com medo de tomar um processo, porque a gente sabe que ficar vendo luz azul de noite aumenta a incidência de doenças crônicas. Então, a gente tem que começar a entender todos os mecanismos que a gente gira, que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, lá em casa, eu tenho iluminação circadiana. Circadian, about a day. É similar a um dia, que a gente chama de ritmo circadiano. Ou seja, o nosso relógio biológico no cérebro calcula o tempo mais ou menos como se fosse um dia. Então, tendo uma iluminação circadiana, ou seja, luzes mais fracas na casa, luzes amarelas ao invés de brancas, a luz vindo de baixo ao invés de vir de cima, vários fatores auxiliam o seu cérebro a entender que é noite. E quando eu vou dormir, a minha latência do sono, ou seja, o tempo que eu levo para pegar no sono, é muito rápido. E tem gente que fala, caramba, fico uma hora revirando na cama e acordo e não consigo dormir direito. Claro, seus níveis de melatonina estão muito baixos. Porque aí muita gente vai falar, eu vou tomar melatonina. As pessoas não entendem que a produção de melatonina pela hipófise, pelo nosso cérebro, que acaba acontecendo até mesmo durante a noite que a gente vai dormir, é muito baixa comparada à produção de melatonina intracelular. São estudos novos, eu nem li, eu só vi um pesquisador mostrando. Mas a exposição ao sol não é só para produzir a vitamina D. Ele auxilia a produção dentro das células de melatonina, sugerindo, eu vi, né? Ainda não estudei sobre o assunto, tá? Que realmente são muitos assuntos, eu sou focado em nutrição, mas acabo me apaixonando por todos os outros porque eles influenciam nutrição. Mas, pelo que parece, 95% do hormônio do sono é produzido dentro da célula de acordo com exposição à luz solar, que não tem nada a ver com vitamina D. Então as pessoas só pensam, eu vou suplementar melatonina ou suplementar vitamina D, mas o sol faz muito mais do que só vitamina D. Controla até mesmo o nosso humor, né? Que a gente sabe que a luz influencia muito o humor, até doenças mentais, etc. Então tem muita coisa a gente se considerar, mas para a gente melhorar essa civilização moderna, a gente tem que ser educado sobre o assunto, que é o que eu falo para meus pacientes, falo para meus seguidores, falo para meus alunos, falo para todo mundo. Quer mudar? Você tem que começar a se educar. Você tem que saber o porquê. Por exemplo, eu já jejuei para mais de 24 dias à base de água. Para que eu ia fazer um jejum e ficar 24 dias sem comer se eu não soubesse a nível científico dos benefícios disso? Tá ainda no início da ciência sobre o assunto, etc. Mas eu entendo tudo e vejo como o meu corpo reage beneficamente ao assunto. E não estou fazendo apologia ao jejum, pessoal. Jejuar é uma coisa muito séria, deve ter acompanhamento médico, profissional, se você for um candidato a um jejum, etc. Mas eu realmente faço jejuns longos como forma de regeneração. Mas eu só faço isso porque eu sei da literatura. E eu sei como meu corpo se sente. Por exemplo, eu desligo a luz mais cedo em casa, eu durmo muito melhor, acordo muito mais produtivo, acordo muito melhor. Entendi? Então, para que eu vou ficar com a luz forte em casa? Se eu durmo mais cedo hoje e desligo o Netflix, eu tenho mais tempo de vida, mais anos de vida para viver sem doença, para curtir mais Netflix no horário da tarde, no final do dia. Entende? Então a gente tem que entender a nível lógico, científico, etc. E começar, obviamente, a aplicar à medida do possível. Por exemplo, eu vivi na cidade grande durante 10 anos sendo frugívoro. Dava para fugir de muita coisa? Não. Eu trabalhava, chegava em casa e ia dormir 10 horas da noite. Hoje em dia eu moro na roça, moro em Saquarema, cidade pequena. Eu acordo 5 horas da manhã, super energizado. Vim hoje para São Paulo, por vários fatores, acabei vindo de ônibus. Madrugada, exposição à luz, dorme mal, etc. Dá para fazer alguma coisa? Não. Então eu acho que é fazer o melhor dentro do possível. Não é tipo, caramba, eu tenho que voltar para a Idade das Pedras, etc. Porque o pessoal acha que, tipo assim, ou é super radical ou não é. E a gente mostra num estudo médico científico que, por exemplo, comer 2, 3 porções de frutas a mais ao dia, frutas e vegetais ao dia, reduz a incidência de mortalidade por todas as causas em 10%. Ou seja, você vai viver bem mais, ter menos doença, só comendo 3 porções, comer 3 bananas a mais ao dia. Meio brócolis e uma banana, sei lá. Entende? É muito simples. Melhora um pouquinho. Não quer mudar de dieta. Muita gente fala, não quero parar de comer carne vermelha no churrasco.
Tudo bem, come um pouco mais de frutos e vegetais, que isso auxilia enzimas hepáticas de desintoxicação e vai tirar certas toxinas que foram consumidas ali pelo churrasco, como os aminos heterocíclicos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Yeah.